Olá, tudo bem? Vamos agora para a leitura da palavra no dia 4. Vamos orar para entrar na presença do Senhor. Senhor, obrigada, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Senhor, por essa leitura. Obrigada pela palavra. Obrigada, Senhor, porque dia após dia, Senhor, o Senhor tem nos inspirado. O Senhor tem nos impulsionado a voltar à Bíblia, Deus, a voltar à palavra, que é a verdade, Senhor. Nós oramos e te agradecemos e pedimos ao Senhor que não deixe agora vir nenhum pensamento contrário agora a esse aprendizado. Que não venha nenhum pensamento contrário, Pai, para nós nos distrairmos ou ficarmos ansiosos ou preocupados com coisa alguma. Nós lançamos sobre o Senhor, Pai, toda a nossa ansiedade. Colocamos a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso coração cativos e receptivos à palavra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, dia 4, os livros vão ser Gênesis 8 e 9, Salmos 4, Mateus 6 e 7. Primeiro, Gênesis 8 e 9. Deixa eu ver esse papelzinho. O fim do dilúvio. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a chuva dos céus se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês apareceram os picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé, na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim, Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Aconteceu no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: Saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado, e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra e sejam fecundos, e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com sua vida.
isto é, com seu sangue vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal o requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa. Porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Deus também disse a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança com vocês, e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pela água de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão em dilúvio, para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos e todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três são os filhos de Noé, e a partir desse se povoou toda a terra. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube que o filho mais moço havia feito. Então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para seus irmãos. E continuou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Esse foi Gênesis 9. Agora Salmos 4. Amém? Tá tudo bem? Você está se sentindo perturbado? Vamos orar agora novamente. Senhor, nós lançamos fora agora todo o pensamento que vem para nos distrair, Pai. Eu me compadeço agora dos meus irmãos que estão nessa luta, nessa guerra espiritual. Reveste eles, Pai, livra de todos os dardos inflamados do maligno. Cobre o Senhor com o capacete da salvação. Que em nome de Jesus, Pai, não venha nenhum pensamento que possa distraí-los. Que eles possam se voltar agora para a palavra. Em nome de Jesus. Salmos 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria que puseste no coração do que a alegria deles. Quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Amém. Agora Mateus 6 e 7. Vou tirar isso que vai me atrapalhar na leitura também. Mateus 6. Ensino e respeito às esmolas. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles,
porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, eu lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados. Basta o seu próprio mal. Mateus 7. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como dirá seu irmão, deixe que eu tire o cisco do teu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tirem primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão.
Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles voltando-se não as estralhassem. Não estraçalhem vocês. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês são maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho, que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque eles as ensinavam como quem tem autoridade, e não como os escribas. Amém? Terminamos agora, então, a leitura do dia 4. Gênesis 8 e 9, Salmos 4, Mateus 6 e 7. Tudo bem aí? Como está? É luta, é guerra, mas você vai prevalecer. Em nome de Jesus. Então, vamos orar agora para agradecer pela palavra. Senhor Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui conosco. Te agradecemos, Jesus, por esse despertamento. Te agradecemos porque o Senhor tem tirado de nós todo o engano, Pai. Te agradecemos porque o Senhor está nos trazendo para a palavra, que é a verdade, que é o próprio Cristo. Te agradecemos porque o Senhor tem se revelado a nós dia após dia. Te agradecemos, Pai, porque suportamos, porque o Senhor nos sustentou, Pai. Não vem de nós mesmos, não é valor nosso, não é glória nossa, Pai, porque nós não podemos nada. É misericórdia, é graça e bondade do Senhor. Apesar de nós, apesar dos pecados, Pai, apesar das falhas, apesar dos erros, apesar da ignorância, apesar, Pai, da prostração e apesar do falta de conhecimento, Pai. Que o Senhor venha, Jesus, nos convencer a cada dia, Jesus, da necessidade de voltarmos para a Tua palavra. Que o Senhor venha nos convencer, Pai, de que estamos distraídos com coisas, com pessoas, com nós mesmos. Que eu venha convencer, Pai, o nosso ego. Que o Senhor venha convencer o nosso ser. Que o Senhor venha convencer a nossa carne, Pai. Que nós possamos estar sempre na Tua presença, meditar a Tua palavra. Meditar em todo o tempo, Pai. E não cessar de meditar. Obrigada porque o Senhor está nos ensinando a orar. Obrigada porque o Senhor está nos ensinando a nos corrigir, a nos avaliar, a rever
nossos valores, Pai. Que a palavra se revele a cada um de nós. Eu ministro sobre você agora persistência, eu ministro sobre você agora força, coragem e ousadia. Que a palavra se revele a você. Eu ministro sobre você coragem de se separar para esse tempo. Coragem de se separar para conhecer Deus. Coragem de se separar para cumprir com a tua vontade, cumprir com a identidade, com a sua identidade e a vontade de Deus. Seja forte e corajoso. Se volte para a palavra. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não fique preocupado. Lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, que o Senhor tem cuidado de você. Amém? Que você medite na palavra, que você desfrute da presença do Espírito Santo. Não saia agora desse lugar. Não se limite a esse vídeo. Desfrute da presença e do cuidado do Espírito Santo. Depois que eu termino aqui de gravar com vocês, eu vou para a oração. E sou ministrada ainda. Vou para o colo de Jesus. Agradeço Ele pela graça, pela bondade, pela misericórdia. Agradeço a Ele porque Ele já me tirou de um lugar de prostração, já me tirou de um lugar de morte, já me tirou de um lugar de desistir da vida e está me capacitando dia a dia, me fortalecendo para vir aqui e dividir com você o mesmo cuidado. O mesmo cuidado. Como o Senhor me tirou daquele lugar de prostração, de desânimo, que Ele te tire agora desse lugar. Como Ele me tirou daquele lugar de ansiedade e preocupação, que Ele te tire desse lugar, que você lance sobre o Senhor todas as suas necessidades. Que Ele convença o seu espírito, que Ele convença a tua alma, que Ele convença a tua mente a se voltar para Ele. Amém? Deus abençoe e até o próximo dia, o dia 5. Que o Senhor nos capacite, nos fortaleça, nos sustente na presença dEle. Em nome de Jesus. Amém?